Tem muita gente nova aparecendo aqui, graças a Deus. Mais uma vez eu vou agradecer as pessoas que confiam, né, no trabalho da gente, seguem a gente. Eu tenho muito grata, porque realmente a gente atinge através das redes sociais um reconhecimento assim que no trabalho do dia a dia durante anos e anos e anos a gente não tinha, e de repente, né, tem um monte de gente seguindo e comentando e enfim, e se interessando pelo que a gente acha, pelo que a gente diz, e isso é enormemente gratificante. Então daqui eu quero primeiro agradecer muito a vocês todos pela atenção que me dão, né? E como tem muita gente que meio que, enfim, me segue faz pouco tempo, e eu tenho recebido perguntas, você tem o sotaque, você é nutrólogo, nutricionista, papapá. Então eu pensei hoje, falar um pouquinho de mim, da modéstia, né? Mas assim, explicar um pouquinho como eu cheguei aqui, né, quem sou eu. Então, e por que eu faço o que eu faço, né? Então, bom, meu nome é Regina Mestre, né? E eu sou médica nutróloga. Eu me formei na Espanha em 1983, quer dizer, lá vai fumaça, né, gente? Muito tempo. Eu estou, já dei entrada na minha aposentadoria, estou legalmente na terceira idade agora, direito à meia entrada e fila do supermercado. Isso não tem graça nenhuma, mas é o que temos, então com isso que nós estamos trabalhando. Então, bom, eu me formei em medicina em 1983, ainda morava na Espanha e eu sabia muito pouco do Brasil. Nessa época eu não falava português, não tinha a menor ideia, eu falava obrigado, se me obrigasse, mais nada. Não conhecia pouquíssimo do país. E, enfim, eu me formei em medicina, eu fiz uma residência em medicina interna, né, seria aqui a clínica médica, e resolvi fazer uma pós-graduação, mas enfim, nessa época a vida me levou a entrar em contato com o Brasil, basicamente porque eu me casei com um brasileiro, né? E então eu vim para o Brasil achando que, enfim, não achava muito nada, não tinha muita ideia do que seria, né? Até profissionalmente, eu vim mais assim, um pouco na aventura, aquela coisa, né? Casei. Quer dizer, primeiro me apaixonei, vim pra cá e depois me casei, né? A gente casei um pouco depois. Já estava morando aqui quando a gente casou. Mas eu vim naquela de ver no que dava e fui ficando. E disso já vão lá quase 30 anos, né? E eu fiquei sem saber o que fazer profissionalmente, porque eu não era formada aqui, eu não conhecia ninguém, eu não estava naturalizada, não tinha visto permanente na época. E fiquei sem saber o que fazer e resolvi fazer uma segunda formação. Primeiro eu fiz uma pós-graduação em cardiologia, exerci pouco a cardiologia, eu tenho um conhecimento mais teórico, e em seguida eu vi que eu tinha que eu já estava chegando aos 30 anos e eu tinha que, enfim, procurar alguma coisa na qual eu pudesse me desenvolver, na qual eu pudesse abrir um consultório, enfim, e optei por uma especialidade que na época quase ninguém conhecia, quase ninguém fazia, que era nutrologia. E eu optei um pouco por isso, que não tem ninguém que esteja fazendo, vai ser mais fácil, um pouquinho de interesse esse pessoal, né, no início, né? Vou ver no que dá, vou fazer isso, estava tentando revalidar diploma, que é uma coisa extremamente burocrática, porque primeiro você tem que eu precisava de visto permanente, eu precisava de traduzir todo o currículo, enfim, era uma coisa bem complicada, e como eu tinha tempo ocioso, porque eu não podia exercer, não podia trabalhar, eu me resolvi por essa segunda formação, e eu resolvi investir em nutrologia. Era uma época, na época até aproveitei que eu sou hispanoparlante, né, e fiz alguns cursos na Argentina, que nessa época estava um pouquinho na frente, né, e
E, enfim, eu me formei em nutrologia um pouco e meio procurando o que fazer. E é claro que no início, quando eu comecei a fazer isso faz praticamente 20 e poucos anos, você falava pouquíssimo nisso, e as regras que nós tínhamos, tudo que se seguia era muito aquela coisa que muita gente fala até hoje, do comer de 3 em 3 horas, e de que gordura animal faz mal, e de que precisa de cereais, e seguramente quem se tratou comigo naquela época me dizia, mas olha, você falava isso também. Falava porque era a informação que nós tínhamos, mas ao mesmo tempo eu fazia aquelas dietas de fome, aquelas dietas de contar caloria, e eu não ficava muito satisfeita, né? Me questionei várias vezes os resultados que tinha, quer dizer, tinha resultado, tinha que usar medicação, tinha que usar muita medicação para inibir muito a fome, e aquilo não, para mim aquilo não fechava, né? Na época eu fazia muito mais, eu fiz cursos de ortomolecular, e era a parte de nutrientes e a parte de trabalhar suplementando nutrientes era uma coisa que para mim era muito mais atraente do que fazer aquelas dietas de fome com inibidores do apetite, que eu não via muito sentido naquilo, né? Até que se começou a falar e a trabalhar, eu comecei a estudar os métodos do Atkins, e comecei a trabalhar com dieta de Atkins, e comecei a trabalhar, e aí comecei a ver uns resultados melhores, sem necessidade de tanto apoio de medicação, comecei a ver os pacientes perdendo peso mesmo. E eu segui muito aquela teoria, mas ainda achando que faltava alguma coisa. Eu estava achando lá que faltava alguma coisa, porque aquela coisa de dieta muito restritiva, ainda se falava pouco do mecanismo de cetose, quase não se falava, ninguém falava em jejum intermitente na época, o jejum era uma coisa filosófica, era uma coisa meio sei lá, de budista, de gente que fazia isso por motivos religiosos, espirituais, né? Não se falava nisso. E mais aos poucos, quer dizer, seguindo e eu sempre me interessei muito por publicações de vanguarda, eu sempre fui meio ratinho de biblioteca. E quando chegou a internet, quando chegaram as publicações científicas na internet, aí foi maravilhoso. Aí de repente a gente tinha um universo na frente de estudo, de pesquisa, de coisas inéditas, e você tinha acesso em poucas horas a coisas que tinham se publicado, sei lá, em Israel, na África do Sul, na China. Aquilo foi eu acho que para todo mundo que gosta de estudar e que gosta de investir em coisa de vanguarda, isso foi enfim, abriu um mundo, né? E a partir daí começou a ficar muito mais fácil trabalhar com evidências, porque a gente podia ter não só os nossos resultados, como os resultados de muita gente, jogava isso na rede, colocava um trabalho científico, no dia seguinte você estava lendo isso no teu computador. Então isso abriu um universo de comunicação até entre profissionais, de acesso a trabalhos científicos. Foi uma coisa sensacional, né? Sensacional. Eu me lembro que eu tinha um computador pequenininho naquela época e ficava lá agarrada naquela tela, até a minha família brigar comigo, porque eu achava aquilo fascinante, né? Pela própria tecnologia, que era uma novidade na época, e pela quantidade de informação que começava a chegar, né? E agora nós temos esse universo à nossa disposição, né? A gente pode estudar muito mais do que estudava, pode se inteirar de muita mais coisa, pode se comunicar muito facilmente com pessoas de todas as partes do planeta. Você com o inglês rudimentar hoje consegue ir muito longe, né? Eu acredito que o meu inglês é um pouquinho melhor do que o rudimentar, mas assim, é muito fácil você, né, se comunicar. E então hoje eu estou me dedicando a isso com uma empolgação, com uma descoberta, que parece que eu me senti como me sentia recém-formada, realmente, de uns tempos para cá, né? E quando começou essa possibilidade da gente se comunicar com pacientes, ou com ouvintes, ou com fãs, ou com, enfim, chama como quiser, gente que te segue em rede social,
E olha que no início eu relutei, eu achava muito, sei lá, muito blogueirinha, muito perua, né? A gente sempre tem aquele preconceito do que não conhece e julga sem saber, né? Isso é uma coisa que já me fez refletir bastante, né? A gente, porque fulano... Não, primeiro a gente tem que calçar os sapatos do outro, ver onde aperta e depois opinar, mas enfim... Então, no início eu julguei muito, achava aquilo futilidade, achava que não tinha seriedade num trabalho feito por rede social, até que eu comecei, naquele negócio fuçando, de brincadeira, comecei a ver colegas que falavam coisas que eu achava muito consistentes e que começavam a se comunicar com uma quantidade enorme de público do consultório, da casa deles, falando uma linguagem que era muito acessível para as pessoas. Eu comecei a ver a resposta que essas pessoas começavam a ter e a adesão aos tratamentos que de repente era gente que você não teria a oportunidade de conhecer nunca porque estavam muito longe e de repente as pessoas, os profissionais conseguiam chegar neles e conseguiam fazer grupos e debates e a coisa ficava muito mais próxima das pessoas e ficava muito enriquecedor, eu acho, também pelo retorno, né, que esses profissionais começavam a ter. E aí eu comecei a falar, cara, eu posso fazer isso, né? E esse processo todo de comunicação mais direta com as pessoas, para mim começou, vou ser muito sincera, começou como um projeto de aposentadoria. Eu falei, eu tô um pouco cansada, eu atendo muito no consultório, eu quero começar a diminuir, eu quero começar, meu marido também se aposentou, e eu queria ter mais tempo para viajar e para a gente fazer coisas que não tinha tido oportunidade de fazer até agora. E eu falei, gente, eu posso, porque continua me fascinando estudar e ler e aprender, uma coisa que, eu acho que uma coisa que não te deixa envelhecer, né, você se manter atualizado, manter o farolzinho aceso, né? E eu comecei muito por isso, porque falei, cara, é uma maneira de eu me obrigar a ficar antenada, me obrigar a continuar estudando, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu posso influenciar pessoas com coisas nas quais eu adquiri uma experiência, eu adquiri uma vivência durante muitos anos. E eu acho que isso pode ajudar a gente que de repente não tem a possibilidade, sei lá, econômica, ou está à distância, ou não tem acesso no lugar de onde está a determinadas especialidades, porque, claro, você é uma especialidade que pouca gente tem, ou trabalha com coisa que pouca gente faz, é mais fácil achar em cidade grande, né, onde tem mais público, né, é mais fácil desenvolver, então tem gente que de repente mora num lugar menor, ou que tem menos quantidade de especialistas, e você consegue hoje em dia chegar na casa de todo mundo, você consegue deixar a tua live salva, você consegue pôr no YouTube, no Facebook, enfim, as pessoas conseguem aceder com muita facilidade e eu acho isso incrível, eu acho isso fascinante. Estou gostando muito de fazer isso e ao mesmo tempo o retorno é sensacional, porque eu tenho gente que me escuta, que me responde, que manda perguntas e que manda mensagens carinhosas. Gente, isso é muito gratificante, né? É muito gratificante. E então eu que estava fazendo isso como um pouco, tipo, para não parar, né? Não quero parar 100% de trabalhar. De repente isso está se transformando em projetos assim, para esse ano enfim, projetos que vão vir aí, de coisas que eu já estou nas próximas semanas falando para vocês, de usar as redes sociais e tal, para fazer coisas um pouco mais estruturadas, para cursos, para essas coisas todas. Gente, era uma coisa que uns anos atrás eu nem sonhava, eu pensava com medo na aposentadoria, e agora eu penso que não dá para parar. Não dá para parar porque é muito gratificante e ao mesmo tempo facilita muito, porque é uma coisa que eu posso, sei lá, fazer as minhas viagens e continuar em contato, e eu posso visitar minha família que está na Espanha e continuar em contato, né? E eu falando aqui que várias pessoas me perguntaram sobre o meu sotaque. Eu sou espanhola, eu sou nascida e criada, me formei em medicina na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha.
Me especializei também em medicina interna na Espanha. Eu vim para o Brasil no final de 89, né? E, claro, aprendi a falar português, meu sotaque eu acho que não vou perder nunca. E eu sou nascida nas Ilhas Baleares, em Palma de Mallorca, então faço parte dos países catalães, então eu sou bilíngue de nascimento, eu falo castelhano e catalão igual, com a família eu falo catalão. Isso também eu acho que faz meu sotaque um pouco diferente do sotaque do espanhol castelhano, né? Enfim, meu sotaque vai ficar aí, gente, não tem mais, já melhorei tudo que eu podia. Eu acho que faz parte do meu charme, né? Porque você também chama um pouco mais a atenção quando tem sotaque, então, nessa altura nem me importa, nem escuto o sotaque. Eu escuto quando vejo a gravação, às vezes, eu vejo que eu tenho sotaque, que eu falo algumas coisas diferentes dos brasileiros, mas morando no Rio de Janeiro faz 30 anos, eu me sinto carioca de coração, né? Já tô falando meu irmão pra todo mundo, já tô perguntando se vai da praia. Então eu acho que já brasileira talvez eu nunca seja 100%, mas carioca com certeza já sou, né? Porque aqui no Rio de Janeiro não tem como ficar no meio termo. A carioquice é uma coisa muito, muito marcante, né? Eu sou casada com carioca também. E eu tenho uma filha de 23 anos que, como mãe espanhola, me saiu cantora da MPB. Então, a minha ligação com o Brasil não é de nascimento, mas é de afeto, é de amor, né? De amor, porque começou por amor e continuou por amor e depois tive filho. Então, gente, até me emociono quando falo isso, porque apesar enfim, que aqui temos tido altos e baixos de tudo, né? De política, de economia e tal, mas é uma coisa muito que eu carrego muito no ventrículo esquerdo, realmente, né? Carrego muito no coração. A coisa do Brasil, a carioquice, né? Eu acho que é uma coisa bem forte para mim, né? E tem uma pessoa aqui perguntando se eu pretendo fazer desafios. Então, esse é um projeto que já tá montado, eu só não estou anunciando porque ainda falta formatar algumas coisinhas, né? A pessoa está me perguntando qual é o melhor condimento para usar em fritura. Eu vou fazer, quer dizer, eu pretendo continuar fazendo bastantes lives e essas lives vão ser todas publicadas na minha conta do YouTube também. Então é bom essas perguntas porque eu vou colocar até já uma caixinha de perguntas nos stories para ter assunto para essas lives. Então, o assunto das gorduras é uma coisa que eu pretendo fazer em breve. Provavelmente semana que vem eu vou fazer uma live falando somente de coisas usadas para cozinhar, de quais os temperos, de quais as gorduras adequadas para usar na cozinha. Isso é uma coisa que eu pretendo vir bastante, porque ainda tem muita confusão e tem muito preconceito e tem muita ideia das antigas aí, e isso cada dia está sendo mais estudado. Então, a pessoa está estudando, falando se pode ser óleo de coco, banha de porco, pode ser as duas coisas, né? As duas são ótimas. Então, vou colocar bastantes caixinhas de perguntas. Eu acho que eu vou intensificar um pouco essa presença online, né? Até porque, como estou diminuindo um pouco a minha carga no consultório, eu estou tendo mais tempo agora. E enfim, eu queria falar um pouco de mim, do que me trouxe aqui esse universo do Instagram e de virar quase que blogueira, né? Depois de velha e ficar aqui dando pitaco, porque realmente é muito bom. É muito bom fazer isso, é muito bom poder passar o que a gente aprendeu e ter esse retorno maravilhoso de gente te seguindo e às vezes eu tenho participado de eventos e eu tenho me sentido uma celebridade lá, então eu acho isso muito engraçado, muito legal, né? Como esses meios, essas redes sociais te aproximam das pessoas, né? As pessoas falam comigo como se me conhecessem. Eu acho isso sensacional. Por isso que hoje eu quis dar essa pitadinha de quem eu sou, de onde eu venho, de qual a minha trajetória, porque muita gente tem me perguntado.
Então, é isso, eu tô pensando em muita coisa nova, que realmente isso tudo me incentivou a fazer coisa nova, coisa que eu realmente não tinha ideia que pudesse ser feita uns anos atrás, eu não tinha ideia que eu pudesse chegar até esse alcance. Não, isso me surpreendeu bem, né? Quer dizer, me alimentou a vaidade de uma maneira boa, né? Não sou portuguesa, mas sou espanhola. Eu acabei de falar, sou espanhola e moro aqui faz uns 30 anos. Então, estou voltando agora para a Espanha, passar uns diazinhos lá, porque eu ainda tenho, graças a Deus, pai e mãe vivos. Meu pai tem 101 anos e está lá firme e forte. E a minha mãe é uma senhora de 88 que nem ajudante do lar ela quer. Ela faz todas as tarefas de casa e ainda manda muito em todo mundo. Manda bem. Eu vou lá só para tomar bronca, basicamente. Né? Eu tenho uma filha linda de 23 anos que é cantora e compositora e atriz, seguiu pelo caminho artístico, não me deu o desgosto de estudar medicina mesmo. Ela é linda e, enfim, é a paixão da mamãe, filha única, né? Eu sou casada há 30 anos com um brasileiro, que também não tem nada a ver com medicina, que é editor. E estamos aqui, a gente está pensando agora num projeto de aposentadoria produtiva, que isso me encantou poder fazer isso, porque senão o outro recurso era os gatos e a jardinagem, né? E isso, eu já tenho um gato, e eu já converso com o gato também, mas ainda não chega ao ponto de que isso seja suficiente, então eu pretendo continuar produzindo muito mesmo, porque eu acho que são anos e anos de experiência, são 37 anos de formada no total, né? E eu acho que, né, a experiência te leva a ter algumas coisas para falar, e isso que pretendo continuar fazendo, pretendo continuar encontrando com vocês aqui, e eventualmente em outras redes que forem surgindo, porque o negócio das redes sociais é uma coisa que cresceu muito rápida e me suponho que ainda vai mudar bastante, ainda vamos ter novas maneiras, né? Porque quem diria 20 anos atrás que a gente chegaria a esse nível de comunicação que nós temos hoje, de entrar e desculpa que eu esqueci de tirar aqui o som do telefone. Mas ninguém ia dizer que a gente teria essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. E estamos aqui. E então, os projetos para esse ano, tem muita coisa, porque eu tenho um livro pronto, tenho um curso em andamento, vai ter coisas vindo por aí, vai ter desafios, porque eu acho que como se livrar dos vícios, por exemplo, a pessoa está perguntando, isso é uma coisa que ainda tem que voltar muito a isso, muito mesmo, porque nos envenenaram durante anos, né, gente? A verdade é essa, nós fomos induzidos e praticamente obrigados a comer de uma maneira inadequada. Sobre isso se elaboraram teorias, e se elaboraram dogmas, e se elaboraram um monte de instruções, e a indústria do alimento e a indústria farmacêutica se beneficiaram muitíssimo disso tudo, mas a nossa saúde não, né? As pessoas estão falando aqui de desbiose, de vícios, de dificuldade para largar os antigos hábitos, porque uma coisa que, se vocês pensam bem, faz muito pouco tempo, cronologicamente falando ou evolutivamente falando, que as pessoas se alimentam tão mal. Esses hábitos alimentares pavorosos têm no máximo 60, 70 anos. Isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, ganhou força, né, com o estudo da Ansel Keys em 1958, e se instaurou como uma autêntica epidemia de obesidade, sobrepeso e diabetes a partir dos anos 80, do meados dos anos 80 e os anos 90, quando começaram as indústrias de alimento começaram a trabalhar com o bliss point, né, com o ponto máximo de satisfação, procurando somente a satisfação
sensorial dos alimentos, fazendo alimentos muito açucarados, com muito aditivo, muito gorduroso, se preocupando muito pouco com a saúde das pessoas. E nós chegamos agora a um ponto onde 1 de cada 6 pessoas no Brasil está predestinada a ser diabética, onde 75% das mulheres adultas estão obesas ou acima do peso, onde as crianças estão já desenvolvendo resistência à insulina desde o início da infância. Então, por força da profissão, eu tive que tomar conhecimento desses dados, eu tive que brigar com esse preconceito criado através de anos com a comida de verdade, com a alimentação low carb, com a dieta cetogênica, com o jejum. Eu tenho que brigar contra o preconceito que ainda se tem, contra todas essas ferramentas que são muito mais próximas do que seria a alimentação original dos humanos, né? Pense nos coletores caçadores que comiam do que caçavam, né? Comiam quando tinha, e a gente nessa fartura de açúcares e gorduras e refrigerantes e aditivos e tá tudo errado, gente. Então, a consciência que eu tomei desse absurdo que nós estamos imersos, e um absurdo com leis e com regras e com normas e com dogmas muito difíceis de desfazer, como todas as culturas criaram coisas nocivas, né? Criaram coisas boas e criaram coisas ruins. E as coisas ruins, quando encroadas dentro desse âmbito cultural, são muito difíceis de tirar, né? Porque se vocês pensam que tinha gente que era radicalmente contra abolir a escravidão, tinha gente que era radicalmente contra o voto das mulheres, tinha gente que era radicalmente contra, sei lá, o primeiro homem que descreveu a circulação do sangue foi queimado vivo, né? Galileu teve que se retratar de dizer que a Terra orbitava em volta do Sol, né? Recentemente eu estava vendo um seriado sobre Masters e Johnson, que foram os primeiros a estudar a sexualidade humana e foram tratados como pornógrafos. Quando a gente vai um pouco contra aquilo que é uma coisa pré-estabelecida, sempre dá a cara a tapa. E óbvio que eu não estou aqui me querendo comparar com essas pessoas todas que eu falei que sofreram muito mais, mas mesmo assim a gente sofre um preconceito, né? Eu já vi que picaretagem, que não sei o que, de gente que não sabe do que está falando, porque sempre quem é contra dessas novidades, porque não quer ler, não quer saber e quer criticar de graça. Eu estou vendo agora o próprio Instagram bloqueou as postagens do blog do Dr. Souto, que é um homem pioneiro da low carb no Brasil, um cara de um rigor científico extraordinário, e o Instagram bloqueou. Vocês podem ir na página dele, o Dr. J.C. Souto, né? E sigam ele, porque ele é um homem que foi o primeiro a divulgar a ciência low carb. Ele tem um blog chamado Ciência Low Carb, que vale muito a pena seguir, porque ele tem um rigor científico muito grande, e o Instagram e o Facebook não estão permitindo repostar algumas coisas dele, porque alguém que não gostou, algum creme cracker aí da vida, um nutrimiojo, deve ter denunciado como conteúdo impróprio, uma coisa assim absurda, mas isso está acontecendo, como aconteceu sempre com os pioneiros. Então, a consciência de que tá tudo errado na alimentação padrão que as pessoas estão fazendo, a consciência de que isso está desenvolvendo doença, e a consciência de que eu tive o privilégio de ter acesso a informações e a ciência que podem levar a modificar esses quadros, é que não me permite parar agora, apesar de eu estar na idade da aposentadoria. Não vou parar. Não vou parar porque não posso. Porque, sei lá, virou quase que uma obrigação falar sobre isso, falar para vocês sobre isso,
primeiro pelo retorno que eu estou tendo, pela quantidade de retorno legal, carinhoso que eu estou tendo. E segundo, porque eu criei uma consciência de que a gente tem que espalhar isso e tem que continuar lutando, porque a Carla está comentando aqui, né, que o acesso à informação vai curar muita gente. Vai curar muita gente e eu tenho uma obrigação como médica, mesmo que daqui a pouco eu seja uma médica aposentada, eu não quero parar de estudar, eu não quero parar de falar. Porque virou quase que uma missão, por mais presunçoso que isso possa parecer, né, ter uma missão na vida, mas eu acho que é bom a gente saber que tem, e então eu pretendo continuar trabalhando com isso enquanto eu tiver saúde e tempo. Enquanto Deus me dê saúde e tempo, eu vou continuar aqui perturbando, e vou continuar falando, e vou continuar tentando trazer o que tem de mais atualizado, porque eu acho que isso é uma maneira até egoísta de eu não envelhecer, ou envelhecer mais devagar, porque isso te mantém ativo e te mantém bem por muito tempo. Não paro não, Célia, não paro não. Então isso que eu queria trazer um pouquinho isso para vocês, um pouquinho da minha história, porque muita gente está me perguntando, muita gente nova por aqui, né? Isso é muito bom. E dizer que eu vou continuar e que esse ano eu vou com força total, porque eu tô com um monte de projetos, tô com um monte de gente boa que tá trabalhando comigo, e a gente tem muita coisa aí para trazer para vocês, e é isso que esse ano faremos, e continuaremos tentando falar, tentando convencer as pessoas de que há outra maneira de se alimentar, de que há outra maneira muito mais racional e muito mais de acordo com a nossa fisiologia, com a nossa evolução, aonde para melhorar a saúde das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, porque aqui não estamos falando de emagrecimento. O emagrecimento, óbvio, é uma consequência, porque o ser humano é magro, ele fica gordo, mas ele é magro, né? A nossa estrutura, todo o nosso sistema de sobrevivência é para ficar magro, para ficar com um percentual de gordura adequado à sobrevivência, não ao excesso, né? Isso, óbvio, e volto a repetir mais uma vez aqui, que isso nada tem a ver com gordofobia, com discriminar indivíduos que estejam acima do peso. O indivíduo que está acima do peso está sofrendo as consequências desse sistema errado, está desenvolvendo talvez compulsão alimentar por toda uma série de erros na nossa alimentação, na nossa maneira de encarar a vida. Nós estamos cada vez mais longe da natureza, da preservação. Então, o fato de falar em comida de verdade também é uma atitude ecológica, que é uma coisa que eu tenho como princípio fundamental da minha vida: a preservação, a reciclagem, o reaproveitamento de materiais, porque como eu acho que nós só temos um corpo e temos que cuidar muito bem dele, também acho que nós temos só um planeta e temos que cuidar muito bem dele. Então, esse engajamento me parece fundamental. Quer dizer, eu acho inseparável uma coisa da outra. Alimentação, estilo de vida e uma interação positiva com o universo. Eu acho que se não fizer tudo isso, não dá muito, sei lá, a coisa fica meio devendo, né? Então, basicamente hoje eu queria falar isso, eu queria falar um pouquinho de mim, explicar por que eu cheguei aqui, explicar como é que foi essa trajetória, e dizer que eu vou continuar, porque graças a Deus eu tive uma receptividade muito boa, e eu acho que isso quase que me obriga a continuar aqui mais um pouco, né? E trazendo novidades, e trazendo coisas, e vamos continuar falando muito mais sobre isso. E no que vocês tiverem de curiosidade, enfim, quiserem saber e eu poder ajudar. E às vezes é até bom quando as pessoas me perguntam alguma coisa que eu não sei, porque isso me obriga a estudar um pouquinho mais. Então, quando tiverem perguntas, eu vou colocando caixinha de perguntas, porque isso também, além de responder diretamente, ajuda a montar aqui um programinha de lives e de vídeos e de posts para, né, porque eu vejo que as pessoas querem muito mudar, mas têm muitas dúvidas. Então no que podemos ajudar, vocês podem
ir lá nas caixinhas de perguntas do Stories, que eu vou colocar periodicamente, deixar as perguntas sobre qualquer assunto que tenha a ver sobre alimentação, enfim, e comida de verdade, low carb, jejum, emagrecimento e tal, que a gente vai programando. E não deixem de ir no canal do YouTube, que é Doutora Regina Mestre, se vocês quiserem assinar o canal e ativar as notificações, porque além de deixar as lives gravadas lá, tem um material bacana vindo aí, que vocês vão poder encontrar no meu canal do YouTube, e eu tô reativando o blog, enfim, tudo isso eu vou trazer essas novidades para vocês conforme forem ficando prontas, tá? E eu só tenho aqui a agradecer a presença de vocês aí, a atenção que vocês me dão, e eu só tenho realmente a agradecer, é uma gratidão imensa que eu tenho, porque mudou a minha vida, né? E eu espero ter alguma pequena influência na vida de vocês também. Eu espero que isso continue assim. Eu tenho tido esse retorno, isso tem sido imensamente gratificante. E essa pessoa que diz que está furando e se sabotando, pensa que está sofrendo com essa sabotagem que não sou eu. É você mesmo. Então, vamos parar de sabotar. Tá bom, gente? Eu aguardo aqui vocês para a próxima live. Eu vou fazer live todas as terças e quintas e eventualmente final de semana, quando der tempo, quando tiver assunto interessante para fazer. Olha, o retorno que eu tenho, a pessoa que diz que eliminou mais de 50 quilos. Eu não posso querer outra vida, né? A pessoa diz que se tem uma alimentação cheia só de bicho e planta não perder peso. É porque você tem que ter déficit calórico também para perder peso. Então, se você comer muito bicho, muita planta e muita gordura, você vai comer mais caloria, né, do necessário, e você talvez não perca peso, mas tem que ver outros fatores também, ver se a saúde está boa, se os hormônios estão bons, enfim. Mas voltaremos sobre isso. Me deixem as perguntas no direct ou na caixinha de perguntas que eu vou colocar no Stories, e continuaremos por aqui predicando e perturbando. E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela atenção. Aguardo vocês aqui nas próximas lives. Não deixem de ver o feed e não deixem de ir no canalzinho do YouTube, tá bom? Beijo grande, gente.